Vamos agora de física com o PC. Ele vai revisar o trabalho da força elétrica e comentar o campo elétrico uniforme, resolvendo alguns exercícios. Fique ligado. Nós estamos de volta para a nossa última aula do curso de eletrostática. Como eu havia prometido na última aula, eu disse que nós falaríamos hoje sobre o campo elétrico uniforme. É um caso especial, onde nós vamos aplicar a teoria das últimas aulas de eletrostática que nós vimos, quando nós discutimos aqui o que era o potencial elétrico, a energia potencial elétrica e também o trabalho da força elétrica. É importante que a gente relembre cada um desses conceitos que serão usados hoje para que a gente trabalhe com o campo elétrico uniforme. O primeiro conceito, o conceito de potencial elétrico. O potencial elétrico, como você deve lembrar, é uma grandeza escalar. Uma grandeza que pode ser positiva, negativa ou nula. Ela indica a quantidade de energia potencial que uma carga adquire ao ser colocada num dado ponto de um campo elétrico. A unidade de medida do potencial é o volt, ou joule por coulomb. Se nós dissermos, portanto, que o potencial num dado ponto do espaço é de 1000 volts, é o equivalente a dizer 1000 joules por coulomb. Isto é, a cada coulomb de carga elétrica colocada naquele ponto, ela adquire uma energia potencial de 1000 joules. 1000 joules por coulomb, ou 1000 volts. Existe, então, a relação entre a energia e o potencial. A energia é o produto da carga que foi colocada no ponto pelo valor do potencial naquele ponto. Essa é uma equação algébrica. Todas as grandezas envolvidas podem ser positivas, negativas ou nulas. É bom a gente relembrar também que, espontaneamente, uma carga elétrica abandonada num campo elétrico, espontaneamente, dirige-se para pontos de menor energia potencial. Eu lembro que, na época, a gente citou o exemplo de um sistema mecânico, de uma montanha-russa, por exemplo, onde um carrinho abandonado numa montanha-russa irá procurar sempre pontos de menor energia potencial. Ou, em outras palavras, espontaneamente, ele vai se dirigir para pontos de menor altura. A gente falou também em trabalho da força elétrica. Trabalho, você deve ter visto na parte de mecânica, e na última aula a gente relembrou aqui o que é o trabalho de uma força. O trabalho é a grandeza física que mede a quantidade de energia que uma força consegue transferir ou retirar de um corpo, transformá-la. Quando a força move-se no mesmo sentido ou desloca-se no mesmo sentido do movimento, nós dizemos que o trabalho é positivo. É uma força que atua favorável ao movimento. Nesse caso, ela transfere energia ao sistema. Trabalho, portanto, motor. Se a força se opõe ao deslocamento do corpo ou do sistema, nós dizemos que o trabalho é resistente. Será um trabalho negativo. Nós vimos aí como calcular o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica será a diferença entre a energia potencial da saída e a energia potencial da chegada. Se o trabalho resultar positivo, nós podemos dizer que o movimento é espontâneo. A carga movimenta-se no mesmo sentido da força.
Por outro lado, se o trabalho resultar negativo, nós diremos que a carga movimenta-se contra a força. Isto é um movimento forçado. Um operador externo é que deve movimentar a carga. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é aquele campo onde as linhas de força são retas, paralelas e igualmente espaçadas. A característica do campo elétrico uniforme: as linhas de força são retas, igualmente espaçadas e retas paralelas. Você deve lembrar que a linha de força orienta-se sempre no mesmo sentido do vetor campo elétrico, partindo de uma carga positiva e dirigindo-se para uma carga negativa. O campo elétrico uniforme, o campo onde as linhas são retas paralelas e igualmente espaçadas, pode ser criado por duas cargas iguais distribuídas sobre uma placa plana. Uma placa com uma carga positiva, por exemplo, mais Q, a outra placa do mesmo tamanho, com a mesma carga, mas negativa. Entre essas duas placas, nós estabelecemos então um campo elétrico dito uniforme. E é nessa região que hoje nós vamos movimentar uma carga. E vamos ver como calcular o trabalho no deslocamento de uma carga em um campo elétrico uniforme. Acompanhem na nossa primeira figura a definição do campo. O campo elétrico uniforme, criado por uma placa positiva e uma outra placa de mesma área e com mesma carga, mas negativa. Repare que as linhas do campo são retas, paralelas e igualmente espaçadas. O sentido dessas linhas partem da carga positiva e dirigem-se para a carga negativa. Entre esse potencial A e o potencial B, nós iremos deslocar uma carga por dois caminhos mostrados aí na figura. Inicialmente pelo caminho 1 e depois, em linha reta, pelo caminho 2. De acordo com o que nós vimos na última aula, no deslocamento 1, por aquela linha, partindo do ponto A, chegando em B, o trabalho da força elétrica será calculado fazendo-se a carga multiplicado pelo potencial da saída menos o potencial de chegada. Nós dissemos também na última aula que essa diferença, VA menos VB, é a diferença de potencial, representado aqui pela letra U. Um detalhe importante no campo elétrico uniforme é que todos os pontos desta superfície há um mesmo potencial. Esta é uma superfície chamada de superfície equipotencial. Então, o trabalho nesse deslocamento será Q, que multiplica o potencial da saída menos o potencial da chegada. No deslocamento retilíneo agora, do potencial A para o potencial B, como a força será constante, nós podemos aplicar a definição de trabalho lá da mecânica e calcular o trabalho entre A e B, fazendo força vezes o deslocamento. A força é o produto da carga pelo campo, vezes o deslocamento. Nós substituímos a força pelo equivalente, que é Q vezes E. Igualando essas duas expressões, nós podemos tirar que num campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é igual ao produto do campo elétrico
pela distância entre as duas superfícies equipotenciais. O U é igual a E vezes D. Eu gostaria de aplicar isso daí em pelo menos um exercício. Imagine a situação. Você abandona uma carga elétrica num campo elétrico uniforme. Ela vai se deslocar espontaneamente para pontos de menor potencial. E eu quero saber qual a velocidade que ela atinge ao chegar a um determinado ponto. Acompanhe o problema e vamos tentar resolvê-lo aplicando o teorema da energia cinética. A carga foi abandonada no ponto A e vai se dirigir espontaneamente para o ponto B. A massa da partícula, 200 miligramas, carga positiva de 1 microcoulomb e a diferença de potencial entre A e B é de 100 volts. Pede-se a velocidade da carga ao atingir o ponto B. Lá da mecânica, você deve se lembrar do teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante é a variação na energia cinética. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. No nosso caso, a energia cinética inicial é zero, pois a carga foi abandonada do repouso. O trabalho no deslocamento entre A e B, como nós acabamos de ver, pode ser calculado pela equação Q vezes U, igual a mv² em B sobre 2, e vai nos resultar que a carga atinge o ponto B com velocidade de 1 metro por segundo. É importante o conceito de trabalho e principalmente do campo elétrico uniforme. A partir da próxima aula, a gente volta com o eletromagnetismo. Até lá!